Como tinha voz, linda, né? Bom, gente, nós estamos aqui, graças a Deus, né? Em menor número, a gente sabe que sábado é um dia mais difícil, né? Mas agradeço vocês terem levantado nesse friozinho e por uma boa causa, né? Nós estamos aqui em busca de mais conhecimento. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus por essa manhã, com um pouquinho menos de frio, com o solzinho, com a natureza linda, nos recebendo em mais um dia aqui no nosso planetinha. Agradecemos as bênçãos que recebemos, toda a espiritualidade que está conosco desde ontem ou desde sempre, né? Porque eles nunca nos desamparam. A nossa gratidão a essa equipe espiritual, gratidão a todos os que aqui estão, aos colaboradores da nossa casa. Que bom que nós temos muito a agradecer. Por isso mesmo, precisamos ofertar também as nossas vibrações em favor daqueles que estão sofrendo, passando por provas mais difíceis, provas que a gente nem faz ideia como pode ser. Como nós vimos ontem, né, na palestra, as provas pelas quais o grandioso Viktor Frankl passou. Quando será que teremos força para isso? Estamos então agradecidos pela bênção da doutrina espírita, pela bênção dessa manhã, que Jesus, o nosso divino mestre, possa nos abençoar, agora e sempre. Que assim seja. Então nós vamos dar continuidade. Todo mundo já conhece o Dr. Aldeniz, né? Já virou amigo da casa. Então nós vamos passar a palavra para ele, tá bom? Nós estamos começando um pouquinho mais, vamos colocar 10 e 15. 10 e 15 interromper. Aí a gente toma um cafezinho e volta. Bom dia então a todos. Bom dia. E vamos dar então continuidade à reflexão que nós fizemos ontem. É uma continuidade mesmo. E nossa proposta de hoje é falar a respeito de um tema extremamente importante, pelo fato de que é o que vivemos hoje, né? O homem de alma doente, e qual é o remédio para essa alma doente? Nós nos preocupamos muito hoje, e isso a gente percebe na psiquiatria, em tomar medicamentos para resolver os nossos problemas. E só alertando inicialmente a respeito disso, porque é um tópico também fundamental, a medicação ela é muito importante, porque ninguém pode controlar as demandas do organismo. Nós não temos esse poder. Jesus tinha esse poder. Não é descrito que ele tenha adoecido neste planeta de alguma forma, nem de natureza psíquica, nem de natureza orgânica. Entretanto, nós não temos essa possibilidade de, por exemplo, por nossa própria vontade, regular os neurotransmissores, aumentar a quantidade de dopamina, de serotonina. Não temos essa possibilidade por uma ordem nossa. Nós precisamos de substâncias que façam esse trabalho enquanto nós, juntos, vamos mudando nossa vida, ganhando mais disposição para atuar melhor. Então a medicação ela é importante.
Entretanto, ela não declara aquilo que é o ser humano. Ela dá abertura para que o ser humano se manifeste. Como nós vamos ver aqui, a dimensão espiritual, aquela que eu comentei ontem, que contém os elementos fundamentalmente humanos, ela não tem corporeidade, ela não tem materialidade. O organismo tem um componente material. A mente também tem, porque o pensamento, por exemplo, ele é substância, então ele tem uma materialidade. Nós conseguimos perceber atentamente os conteúdos mentais, porque nós exprimimos esse conteúdo pela palavra, pela linguagem, né? O espírito não. O espírito, ele precisa do corpo e da mente para se manifestar. Se não houver, não há como ele se manifestar. E quando eu digo o espírito, são aquelas qualidades em nós que eu citei ontem: nossa liberdade de ação, nossa capacidade de responder à vida, nossa possibilidade de cumprir o sentido da nossa existência. Isso é o móvel da saúde. Jesus também achava isso. Ele anunciou que nós deveríamos buscar primeiro o reino de Deus, e depois tudo o mais viria na sequência de acréscimo. Esse reino de Deus, na nossa percepção, é o sentido da vida, é a relação que temos com os objetos do mundo, as pessoas, nossas tarefas, nossas dificuldades, nossos enfrentamentos. Isso é o reino de Deus, é essa relação. Tanto é que em Lucas 17, lá está escrito que o reino de Deus está entre vós e não dentro de vós. Nós estudamos essa passagem muito com essa afirmação de que o reino de Deus está dentro de nós. De certa forma é verdade, porque a consciência moral, nossa consciência moral, habita em nós. Porém, sua manifestação não é dentro de nós, é fora de nós. Então, quando eu respeito o meu semelhante, eu estou atendendo a minha consciência moral. Quando eu renuncio a algo que é danoso e que vai prejudicar o meu próximo, quando eu abro mão disso, eu estou seguindo a minha consciência moral. Mas vejam que ela está em mim, mas a sua manifestação é na relação com o mundo. Então, o reino de Deus também está entre vós, nessa relação. É o que nós vamos então estudar hoje para saber o que é que nos dá de fato saúde. Como é que a gente encontra saúde? Muitas vezes até sem precisar de remédios. A cura real não está na medicação. A cura real está numa mudança de atitude que temos perante a vida. Então, ontem eu citei essa frase aqui de Viktor Frankl. Essa frase é muito impactante, né? Cada vez mais nós temos os meios para viver. Como eu disse ontem, né? Nosso tempo livre, as facilidades, né? Temos aqui o nosso celular na mão. Hoje nosso filho vai para a Austrália. Eu tenho um filho que está em Portugal, mora lá, trabalha lá, enfim. E recentemente nós fizemos uma chamada de vídeo. E em questão de 5 segundos ele atendeu e ficamos ali 1 hora batendo papo, rindo, né?
nós íamos na cozinha, levávamos o celular conosco, olha aqui, em tempo real. Bem pouco tempo atrás a gente não fazia isso. Me lembro quando apareceu o primeiro celular, aquele tijolo gigante, que a gente andava com uma capa aqui, né? De certa forma, para que desse uma olhada que a gente estava com aquele da última geração. Era lindo, né? E não tinha nada disso. Até tocava mal, caía a ligação, enfim. Hoje, imagina a facilidade que nós temos. E daqui a 30 anos, a pessoa desencarna e de vez em quando ela aparecerá numa tela dessa para conversar conosco. Por que não? Não é? Deus vai permitir isso, com certeza. Não é uma utopia, não é verdade. Chegará um dia em que teremos esse merecimento de matarmos a saudade por alguma tela que, enfim, se conecta através do campo energético da mente, da projeção da mente, e comandará algum tipo de emissão. Enfim, não sabemos, mas vai acontecer. Então, o ponto fundamental é assim: o que nós devemos fazer para ser felizes? Foi um tópico que nós abordamos ontem e vamos dar uma continuidade de reflexão hoje. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós aqui, as pessoas que procuram ajuda médica, que procuram um psiquiatra, que procuram um psicólogo, enfim, no fundo, estão em busca de se sentirem melhores. Estão em busca de viverem melhores, particularmente na questão da felicidade, sentir bem, sentir prazer, alegria. Muitos dizem para nós na hora da consulta, né? Eu não sinto mais aquela alegria de antes, enfim, felicidade. A questão, então, que pode até, digamos, fazer cair por terra essa esperança de ser feliz imediatamente, é dizer o seguinte: o importante não é nos sentirmos bem. O importante é sermos capazes de sentir tudo. Isso é que é importante. Porque quem quiser sentir só alegria, bom, deve fazer alguma carta ao céu, encaminhar e pedir, né, uma mudança de plano aqui de reencarnação, porque não há possibilidade. Aqui não é assim. Não temos a chance de experimentar só alegria. Mesmo, penso eu, em mundos felizes, a lágrima também acontece. Quem vive num mundo feliz, num mundo onde este corpo é diferente, por exemplo, né? Dizem alguns estudiosos, também alguns espíritos, que, por exemplo, Júpiter é um planeta onde há maior felicidade. E faz sentido, porque quando nós estudamos a matéria de Júpiter, ele é um planeta gasoso. Portanto, a estrutura da matéria é diferente da nossa. Lá os corpos, com certeza, são mais sutis. Essas eliminações fisiológicas que nós temos talvez não ocorram mais, porque isso vai acabar também, é lógico. Nossa forma de alimentação, nossa forma de nutrição geral vai se transformar em outros planetas. Então, essas eliminações desconfortáveis que temos, isso vai acabar. Isso é para o nosso mundo, para o nosso corpo. Em outros mundos, isso não deve ocorrer. Então, lá parece ser um mundo mais feliz, porque a estrutura do corpo é diferente e assim por diante. Então, as doenças também têm uma conotação diferente. Mesmo lá, as lágrimas existem. Por quê? Por exemplo, muitos familiares dos que lá se encontram podem estar aqui.
sofrendo, adoecidos, e nós imaginamos então que lá eles não vão chorar pelos que ficaram aqui? Não haverá o sofrimento no sentido de ver um outro ser amado sofrendo num determinado lugar? Então, mesmo nos mundos felizes, há tristeza. E nós temos que aprender a sentir tudo, e não apenas querer sentir alegria. O pacote da vida inclui todos os sentimentos, e nós temos que aprender a gerenciá-los, né? Então, não ter a felicidade como meta ou objetivo é o passo para ser feliz. Toda vez que eu penso na felicidade, toda vez que eu olho para mim como alguém que deve obrigatoriamente ser feliz, eu não chego lá. Por que não? Porque eu vou na direção do resultado, querendo esse resultado como meta, como objetivo. Felicidade é consequência, subproduto, não é meta. É a mesma coisa que eu olhar uma terra vazia, que alguém diz para mim: esta terra aqui é sua, faça o que desejar com ela. Eu entro na terra e digo: eu quero colher morangos agora. Tudo o que eu queria é que esta terra tivesse morangos, e eu sento na beira do chão ali e lamento aquela terra não ter morangos. Não fiz nada para que isso acontecesse. Eu não tenho que pensar em colher, eu tenho que pensar em semear. A mesma coisa no nosso mundo hoje. Nós acordamos de manhã de certa forma e já queremos colher. Queremos que o mundo seja melhor, queremos que as coisas estejam organizadas, queremos que o nosso emprego seja bacana, queremos que o nosso chefe não seja ríspido, queremos, enfim, uma série de coisas, e que, na verdade, tudo isso que está acontecendo é para que implementemos uma semeadura. O momento nosso agora não é de colher. Nós não temos que colher a bondade, colher a ternura, colher. Nós temos que semear em todas as direções, né? Dentro de casa, no ambiente de trabalho, numa repartição que entramos, numa loja que chegamos, temos que semear. Às vezes a pessoa diz: aquela atendente lá no balcão, que eu fui conversar com ela, nossa, estava com uma cara terrível para mim. Aí saímos de lá aborrecidos e o dia estragado. Estamos querendo colher. O momento é de semear, compreender aquilo, deixar aquela pessoa em paz com as suas dificuldades para que ela resolva da melhor forma possível. E não será de nós que a vida dela piorará com a nossa grosseria, com a nossa estupidez. Então é momento de semear agora, não é de colher. Nós estamos equivocados nessa visão. Então queremos ser felizes. Esse é o equívoco. Não ter a felicidade como meta ou objetivo é o nosso papel. Então, há um pensador, um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard. Em dinamarquês chama-se Kierkegaard o nome, né? Ele diz que a porta da felicidade abre para o exterior, e quem a força no sentido contrário encontra uma barreira. Olha que interessante isso. Esse pensador, esse filósofo, Viktor Frankl, se espelhou muito na visão dele para construir essa questão da autotranscendência, ou seja, do existir, de sair de nós, né? E ele tomou esse exemplo da felicidade justamente como a ilustração disso.
Eu pego uma porta e abro, eu quero forçar, ela tem que abrir, mas ela abre do lado de fora. E eu estou forçando para dentro, a qualquer custo. Quer dizer, toda vez que eu persigo esta felicidade, menos eu a alcanço. E muitas vezes, vocês devem talvez lembrar dessa metáfora, muitas vezes, uma das coisas que mais propicia felicidade, como muitos espíritos, inclusive, Joana de Ângeles cita isso, muitos espíritos preconizam, é a nossa capacidade de renunciar, de abrir mão daquilo que não é tão importante e que nós queremos fruir ao máximo. É aquela metáfora de que existe um vaso que se afunila um pouco, uma boca mais larga, ele se afunila um pouco e depois aumenta, engorda, né? E dentro desse vaso há algumas frutas. E um macaco coloca a mão nesse vaso, pega as frutas e puxa, pega várias assim, só que a mão fica presa no afunilamento do vaso, e ele tenta tirar a mão com aquelas frutas e não consegue, né? Forçar a porta. O que ele precisa fazer para ter paz? Soltar a fruta. Tem que ter paz. Para ter paz, tem que abrir mão daquilo e ficar sossegado de que aquilo não é tão importante. Pode ser deixado ali. Nesse momento surge a felicidade, quando eu renuncio, quando eu paro de lutar. Mesma coisa acontece com a minha cabeça. Quem de nós aqui não tem pensamentos negativos? Todos nós. Qual é o problema até aí? Nenhum. Até Jesus teve pensamentos negativos. Ele mesmo, certa vez, diante dos fariseus, disse: até quando eu estarei convosco? Até quando terei que vos sofrer? É um pensamento duro na direção de alguém. É uma reclamação, porque eles estavam tão impertinentes que ele se irritou. Sentimento normal, qual é o problema? Quem é perfeito não pode se irritar, não existe isso. Isso é uma cultura equivocada. Quem é perfeito tem raiva, apenas se expressa corretamente ante esse sentimento. Agora, a pessoa faz algo ruim para nós e nós dizemos: não tem problema, coitada, não foi nada. Claro que eu compreendi, mentira. Está com raiva e precisa admitir. Agora, por isso vai devolver o golpe? Não. Agora, dizer: eu não gostei, fiquei aborrecido, estou contrariado com isso, faz parte da perfeição, porque fingir o contrário é que não é ser perfeito. Jesus exprimiu tudo isso. Disse para as pessoas que estavam em volta dele: raça de víboras. Alguém já disse isso para alguém na rua? Ele disse. Somos melhores que ele por isso? Não. Mas ele disse. Chamou os fariseus de víboras. Imagina. Se a gente chega em casa e diz para alguém lá: você é uma víbora. Ele disse. E era perfeito. Então é preciso ter essa conotação. E que perfeição é ser honesto naquilo que está se sentindo, mas agir de forma pedagógica, educativa, mas não fingir o sentimento, né? Então, felicidade não pode ser forçada. Agora vamos entender o que significa ter saúde no mundo. E em nós, claro, na relação com o mundo.
Eu falei ontem que existe, não sei se esse aqui aponta, aqui não, esse aqui não. Mas ele não pega tudo, a tela ele não pega, não tem problema. Observe esta palavra aqui que eu expliquei ontem, existência, vejam, EX significa, na etimologia, sair de si. A própria palavra educa sobre isso. Existência, que é o que nós temos, significa um modo de ser no mundo. Por que é um modo de ser? Porque os animais não existem. Os animais vivem. Viver, uma planta vive, mas ela não existe. Porque existir significa ter consciência de que se deve sair de si na direção dos objetos que estão aqui diante de nós, fora de nós. Quem existe deixa de se preocupar consigo para se preocupar com a sua atuação no mundo. E isso não quer dizer que eu não deva me amar, que eu não deva cuidar de mim, não tem nada a ver com isso. É uma questão simbólica para dizer como funciona a atuação da criatura humana, não de um cachorro, de um gato, de uma girafa. Um orangotango não pode existir, num sentido filosófico, porque ele não tem a apreensão, a percepção a respeito do sentido da sua vida, do que ele deve fazer. Ele ainda age por instinto. Quando um animal protege o seu filhote, ele não está amando, ele está agindo por instinto. É um fenômeno primário para o surgimento de um sentimento, mas ele não está amando em termos de consciência de amar. Ele não tem essa consciência, porque só o ser humano pode ter a consciência moral. Então, existir implica em ter liberdade para agir, responsabilidade para atuar no mundo. Então, a liberdade aqui não é simplesmente uma liberdade geográfica de ir e vir, de andar, porque uma zebra, ela transita livremente, ela tem uma liberdade de locomoção, de ir e vir, voltar, partir, chegar. Não é esse tipo de liberdade de estar aberto ou dentro de uma prisão, não é isso. Liberdade aí é a capacidade de tomarmos posição diante de uma circunstância, qual seja ela. Isso significa que o ser humano, ele se autodetermina. E muitos de nós não acreditamos nisso. Às vezes a pessoa viu recentemente um rapaz que abusa de álcool, vai para uma consulta comigo, não tem muito tempo atrás, e disse para mim, frente a frente: honestamente, eu não sei se tem jeito para mim. E eu falei, por quê? Veja, meu avô bebia, meu pai bebe excessivamente. É uma questão genética, não tem como mudar isso. Olha que interessante, que bela justificativa para manter o comportamento que ele gosta. Não assume responsabilidade de dizer, eu gosto, eu quero continuar assim, é assim que eu quero viver. A pessoa sabe que não é um caminho adequado, que isso vai resultar num problema grave.
Entretanto, para justificar o prazer de continuar, ele pega essa justificativa, tira dele e coloca num outro objeto do qual ele depende. Ou seja, é genético, não há o que fazer. Que coisa maravilhosa! Viver assim não é sensacional? Eu não decido por mim, quem decide é a genética. A logoterapia jamais concordaria com isso. A logoterapia propõe que o ser humano tem liberdade para se posicionar diante dos seus condicionamentos biológicos, psicológicos. Eu penso, por exemplo, que eu sou um fracasso como pessoa. Veio um pensamento na minha cabeça de que eu sou um fracasso como pessoa, de que eu não faço nada direito. Que coisa curiosa! Nós acreditamos. É interessante isso, quando paramos para meditar dessa forma. Veio uma ideia na nossa cabeça de que somos um fracasso como pessoa. Por exemplo, o nosso chefe chegou para nós e disse assim: olha, esse relatório não está tão bom, precisa ser refeito. Eu não achei que ficou bacana, tenho certeza que você consegue fazer melhor. Dá uma olhada, revê e me traz outro. Aí a gente vai para a nossa sala e começa a chorar. Eu sou incompetente, ele não gostou do meu relatório, isso significa que eu não sei fazer nada. Começa a vir uma série de ideias ruins na nossa cabeça. O curioso é que nós não percebemos que essas ideias são apenas ideias, não são leis. É só uma ideia que chegou na cabeça. A mente foi feita para isso, para pensar horrores. Porque na Idade da Pedra, os homens das cavernas precisavam se defender de animais perigosos, de climas difíceis. A mente, ao longo do processo evolutivo, ela foi feita para sobreviver, para fazer a pessoa ter um instinto de sobrevivência. Você está andando, você não fica normalmente olhando, ah, que céu lindo, que coisa bonita. Você fica olhando se tem alguém perto, se alguém vai pegar a sua bolsa. Nós ficamos sempre atentos. Vamos atravessar a rua, não ficamos olhando assim, que Toyota lindo, ficou passando. Não, nós estamos olhando se o carro vai nos atingir. A mente foi feita para sobreviver, nós não. Nós fomos feitos, criados para realizar coisas. Então nós não somos nossos pensamentos. Aquela teoria de que você é o que você pensa, não é verdade. Não é verdade isso. Eu não sou o que eu penso. Porque eu posso pensar, por exemplo, em qualquer momento que eu tenho vontade de esganar fulano. Na tarde, eu já não quero mais. Aconteceu uma coisa alegre, eu mudei de pensamento. Eu não sou o que eu penso. São apenas impulsos que a minha mente me traz. Eu sou aquele que decide o que eu vou fazer com esses pensamentos, se eu acredito neles ou não. Esse sou eu. Então fiquemos com essa impressão clara. Nós somos aqueles que tomam decisões. Nós não somos aqueles que estão pensando simplesmente, sentindo. Sentimento faz parte. Medo, raiva, ok, surge naturalmente, mas eu não sou isso. Eu sou aquele que, diante do medo, em nome de algo maior do que o medo, realiza algo bom. Este sou eu. Eu olho uma ponte meio
ruída, estranha, com umas cordas bem velhas, um precipício embaixo, só que do outro lado há uma pessoa que eu amo correndo perigo. E eu tenho que atravessar essa ponte para ajudá-la. Eu vou atravessar. Este sou eu. Porque se eu olhar, não. Mas aqui a pessoa precisa de você. Bom, ela vai ter que se virar. Por aqui eu não vou. Eu obedeci o medo, o instinto, o impulso. Eu não tomei uma decisão humana. Porque a decisão humana é em nome de valores, em nome do amor, em nome do bem, em nome da verdade. Essa é a decisão humana, em nome de valores, não em nome de impulsos. Impulso do medo, impulso da ansiedade. Então isso é uma decisão não humana. Qualquer zebra, como eu falei há pouco, tem o impulso de fugir do leão. Está totalmente certa, mas é instintivo. Sobrevivência. Nós, diante de uma situação atemorizante, nós podemos decidir passar por ela em nome de um bem maior. O nome disso é ter liberdade para ser responsável, ser homem, que é o modo de ser livre e responsável. Foi isso que Viktor Frankl chamou de autodistanciamento na terapia que ele aplicava e que nós usamos nas nossas sessões de terapia. Ajudamos a pessoa que está ali sentada perto de nós a tomar distância de si própria, do seu organismo, do seu campo mental, e ser aquela que toma decisões sadias, apesar de algum desejo, de algum impulso ou de alguma dor fisiológica, enfim, ela toma decisões. Esse aqui é o ser humano, e isso é que significa existir. E Frankl chamou isso de dimensão noológica, lá em cima. Noológica quer dizer espiritual. A palavra grega nous é um termo grego que significa espírito. Então, dimensão noológica é dimensão espiritual. Ele via o espírito não como entidade, como vemos no Espiritismo, mas como dimensão presente no ser humano. Muito bem. Diante disso, aqui está o que ele chamou de ontologia dimensional. Ontologia, o termo ontologia quer dizer estudo do ser humano. Logia, estudo. Onto, ser humano. Então, ontologia quer dizer o estudo ou a compreensão de quem é o ser humano. Essa ontologia ele criou, dizendo que nós temos uma dimensão psicológica, uma dimensão biológica e uma dimensão espiritual. As outras modalidades de terapia cuidam dessas duas aqui, ó. A logoterapia incluiu uma terceira, a dimensão espiritual. Essas três dimensões, elas não podem se dissociar, elas não podem se fragmentar. E por que não? Porque o espiritual não tem materialidade. Para que ele possa se expressar, é necessário que esta aqui esteja sadia e esta aqui também. Mas ainda que não estejam, o espiritual nunca deixa de existir como saudável, como saúde. Por exemplo, uma pessoa em surto de esquizofrenia, uma psicose. Ela está em delírios, ouvindo vozes, está alucinada. Ela não tem como manifestar o espiritual. O espiritual está bloqueado
porque a via de passagem, que é o psíquico sadio, ele está impedido de se manifestar por isso. Mas não quer dizer que não exista. Quem estava aqui ontem lembra que eu contei a história de um rapaz que eu atendi, esquizofrênico, e que depois me ajudou na sala de espera. Talvez a maioria estava aqui, creio eu, lembra dessa história. Ele estava lá todo embotado, babando, olhando para o chão, imóvel, né? De repente surgiu um problema lá fora. Eu fui ver, era uma senhora caída. Ele apareceu logo atrás de mim, era um rapaz forte, carregou a senhora, pronto, manifestou o espiritual. Até então, o espiritual estava bloqueado, mas num dado momento, pela liberdade dele de ver uma necessidade, ele foi lá e manifestou o espiritual. Ele ajudou, ele cooperou, ele contribuiu. É o espiritual. Isso não é a mente que faz, não é o campo mental. Quem faz isso é o espiritual. A mente, ela é mecânica também. Se nós estivermos diante de uma cobra, nós vamos sentir ansiedade. Se nós estivermos perto de um penhasco, nós vamos sentir ansiedade. Se o nosso filho demora para chegar e não sabemos o que está acontecendo com ele, sentiremos ansiedade. A mente também é mecânica, repetitiva. O espiritual não. Ele sempre é imprevisível. Ele sempre pode dar algo além de si para uma coisa que vale a pena, para uma coisa boa. Então é o espiritual, não é o mental que faz a pessoa ajudar, contribuir, amar, etc. Então, Viktor Frankl propõe essas três dimensões. E vejam que quando nós estudamos o Espiritismo, é bem parecido. Uma linguagem diferente, mas é bem parecido. Porque se nós colocarmos aqui a entidade espiritual, isto é, o Espírito como seu perispírito, é a mesma coisa. O perispírito é a materialidade da entidade pensante, que é a energia. Então a entidade pensante, aquilo que Allan Kardec também denominou de espírito em essência, ou alma, né? A alma é o espírito encarnado, mas também é a energia pensante, que não tem materialidade. O que dá materialidade ao espírito? O perispírito, que o deixa circunscrito, né? Que dá a ele a individualidade. Então, a energia pensante é essa dimensão, que só pode se manifestar através da materialidade, o perispírito. Aqui não consta propriamente o perispírito, que aqui é o corpo físico, né? Mas aqui é o espírito, energia pensante, e a materialidade é o perispírito, que não poderia estar incluído aqui, porque Viktor Frankl não era espírita, não era cristão, não tinha essa noção a respeito do corpo espiritual, ou de Allan Kardec, claro que não. Então, só para a gente compreender que é muito parecido, e essas dimensões se entrelaçam, formando uma unidade, uma unidade, que é como estamos hoje neste mundo. Mas o que nos diz que somos humanos é a área espiritual em nós, a nossa liberdade de agir e a nossa responsabilidade de perceber os valores do mundo, aquilo que é bom, saudável de ser feito. Muito bem, observem essa cena agora aqui. Nós temos aqui um avião e temos aqui um carro. Ambos compartilham duas dimensões. A dimensão material. Qual é a dimensão material?
carenagem aqui, as asas, matéria, né? Aço, corpo, carro também, a lataria, etc. Eles também compartilham uma dimensão, teoricamente, psicológica. Qual é a dimensão? A função para que servem? Para transporte. Eles transportam pessoas, cargas. Há uma função psíquica, digamos. Qual é a diferença? O avião voa, o carro, pelo menos até o momento, ainda não. Alguém compraria um jatinho? Digamos que vocês pudessem comprar um jatinho e alguém diz assim: olha, esse jatinho acabou de ser lançado, maravilhoso, por dentro hiper confortável, vou fazer um preço para você top, só tem um problema, ele não voa. Alguém compraria? Não. Ninguém compraria um avião que não voa. É a terceira dimensão, as alturas. Por isso, aquele título do nosso livro, Psicologia das Alturas, foi um nome que Frankl deu para a sua psicologia, no sentido dessa metáfora que é dele. Ele diz que um avião só pode ser avião numa terceira dimensão, quando ele voa, quando ele vai para as alturas. E Frankl sempre procurou ir para as alturas, porque ele era alpinista como esporte. Ele foi alpinista até os 82 anos. Até os 90, ele trabalhou normalmente. Morreu aos 92. Bom, então, ele era alpinista e aos 67 anos, ainda tenho tempo, né? Ainda tenho tempo. Me lembra depois disso. Ainda tenho tempo. Aos 67 anos, ele aprendeu a pilotar aviões pequenos. Ele tomou aulas de voo aos 67 anos, ainda tem tempo para fazer isso. Então, o avião só pode ser avião quando voa, é a terceira dimensão. A mesma coisa nós pensamos, nós temos uma fisiologia, este corpo, mas nós não somos isso. E teimamos em ficar atentos a isso. Gostamos de comer excessivamente, gostamos de passar um pouco da conta em vários aspectos. Somos pessoas passionais, né? De repente, a gente vê por aí, né? Fulano enlouqueceu diante daquela outra pessoa que foi embora da vida dele, ele quase morreu. Essas situações de passionalidade, onde nos entregamos ao campo emocional, e não somos isso. Nós somos seres espirituais, seres que decidem em nome do que é sadio, que escolhem se vão por um caminho ruim ou não, se decidem se tiram a vida de alguém ou não, independente do que aconteça. Esses somos nós. Não somos aqueles que, por um ímpeto alucinado, perdemos o controle e isso está justificado em função de um estado de loucura momentânea. Não. Isso não se explica assim tão fácil. Porque nós somos aqueles que podem decidir se fazem isso ou não fazem. Sempre podemos decidir. Então, um resumo aqui: a nossa dimensão noológica, que é a espiritual, que está ligada ao autodistanciamento, nos afastar de nós,
observar a nós mesmos e a autotranscendência, ir em busca de sentido, do bem, do nobre, do belo, do amor. Nós temos um papel a cumprir neste mundo. Qual é? Nos opor a isso aqui, ó. Isso para nós é destino. Um pensamento negativo é um destino. Nós vamos obedecer a ele ou não. Uma alteração biológica, por exemplo, eu sofro um acidente e começo a mancar, já não caminho mais tão bem e digo, minha vida acabou. Não acabou. O que aconteceu foi que agora surgiu um destino e eu vou me posicionar perante ele. Eu vou aceitar essas limitações, mas vou continuar transcendendo, autotranscendência. Continuarei transcendendo essa limitação de não caminhar tão bem, realizando o melhor que eu posso, apesar disso. Essa é a minha tarefa no mundo. Um cirurgião que perde 3 dedos da mão esquerda e não pode operar mais, ele diz, minha vida acabou. Não. Agora, diante desse destino, eu tenho que configurar o meu conhecimento e dar esse conhecimento de uma outra maneira. Sempre há o que fazer de melhor. Sempre há como transcender o destino. Esse é o nosso papel na vida. E a nossa infelicidade vem de obedecermos a isso aqui, ó. Este aqui, por exemplo, é típico, né? É aquela pergunta que fazemos o tempo todo: o que vão pensar de mim? É aquele destino ali, ó, social, a máscara, a aparência. Ainda vivemos isso. Você não acha bom tomar tal decisão? Essa é a decisão melhor, mas o que vão pensar de mim? E aí evitamos a decisão que é melhor, porque estamos subjugados a um destino, à aparência social. A nossa tarefa no mundo é nos opor a isso aqui e viver conforme nossos valores, aquilo que nós verdadeiramente acreditamos. Esse é que é o nosso papel aqui. Então, eu quero falar sobre isso antes do nosso intervalo, 5 minutinhos. Isso é muito interessante, porque Viktor Frankl diz que o maior problema do adoecimento humano, particularmente hoje, ele diria isso hoje. Na época, ele disse que grande parte do adoecimento é pelo que eu vou explicar. Hoje eu digo claramente, é o maior problema. Chama-se vazio existencial. Nós adoecemos hoje em função da depressão, do pânico, das fobias e de tantos outros transtornos. Embora existam componentes genéticos, psicológicos, enfim, sociológicos, o maior problema, a causalidade maior, é porque nós não encontramos na nossa vida um sentido concreto. E por que nós não encontramos? Porque vivemos esse vazio de sentido. Ele diz que são por 2 fatores, e é fenomenal isso: a perda dos instintos e a perda das tradições. Ao longo do processo evolutivo do ser humano, ele foi perdendo os instintos, ou seja, no passado, não mais hoje, nós vivíamos com base em instintos, né? Não tem muito tempo isso. Ainda acontece um pouco. Por exemplo, uma certa família sofre uma agressão. Imediatamente, o orgulho toma conta. E o que ela faz então? Um daqueles membros da família vai na direção da outra
e tira a vida de alguém, como revide, e depois começa uma luta entre famílias. É o instinto. Hoje, de um modo geral, nós já não estamos mais assim. Já estamos numa condição melhor. De um modo geral. Então nós já abandonamos o instinto. E Frankl diz que o instinto foi abandonado desde o momento do mito de Adão e Eva, que eu quero trazer aqui para a nossa reflexão rapidamente. E é verdade. Quando nós estudamos o Gênesis de Moisés, nós vamos perceber ali os instintos presentes, que pertencem aos animais. E por quê? Porque Adão e Eva, falando um pouco sobre o mito, mas vamos falar do casal em si para ficar fácil. Adão e Eva viviam no paraíso. O que é esse paraíso? Não saber decidir. Eles não tomavam decisões. Por que não? Porque não tinham comido ainda do fruto do bem e do mal, a consciência moral. Olha que interessante isso. E aí eles andavam pelos jardins, junto com os leões, com as zebras, com as girafas, e ali com os macaquinhos, tudo igual. Por quê? Porque não havia consciência moral, que é o que separa o homem dos outros animais. Só isso que nos separa, nada mais. O resto a gente faz igual. E aí Eva, a sábia, transitando pelo jardim, tendo escutado de Deus, façam tudo, menos comer daquela árvore que está no meio do jardim, no meio, separando as polaridades, o bem e o mal. Vejam que Moisés era profundamente filósofo mesmo. E aí, Eva, afoita, desobediente, correu, foi lá, quando chegou perto da árvore, surge a serpente. O que é a serpente aí nessa metáfora? É o campo psicológico. A astúcia, o instinto, o impulso, aquela interrogação impulsiva, e ela diz: se comeres deste fruto, lembra-te, morrerás. Perfeito isso, claro. Deixa de ser quem é para ser humana. É o processo de humanização do ser. É o mito de Adão e Eva, muito bem compreendido por Moisés. Então Eva, olhando para aquela maçã suculenta, pega e come. A partir daí, ela vai na direção de Adão, encontra Adão se embalando numa rede, depois do almoço, barriga lotada, entrega a maçã, prova mais esse pedacinho. Ele come. E depois que ele come, Deus aparece. O que estavam fazendo? E eles então, lá está escrito, tomam uma percepção de que estão nus. Ou seja, compreendem-se. Victor Frankl chama isso com um nome cabeludo. Ele diz que se chama autocompreensão ontológica pré-reflexiva. É um nome cabeludo, mas para dizer que naquele momento o homem se compreende como alguém que agora é detentor do conhecimento do bem e do mal, e a partir de agora tem que tomar decisões por si próprio, não mais empurrado por instintos, quando ele ingere aquela fruta simbolicamente. E é verdade, porque Deus diz para Adão: a partir de agora vais te manter pelo suor do teu rosto, ou seja, tomarás decisões livremente, eu não me interfiro mais em nada, agora é contigo.
te vira. E diz para a mulher: e tu terás dores do teu parto. Não se trata de gravidez, é o parto das experiências. Cada ação escolhida, decidida, é incorporada com dor, erro e acerto, fracasso e recuperação. É o momento, portanto, em que abandonamos os instintos. Acabou. Não há mais instinto para nós nos basearmos. Não há nada que nos diga assim: vai e faz assim. Não tem. Agora eu tenho que decidir se é bom ou não é bom, se é saudável ou não é saudável. E isso nos amedronta. E nós colocamos então a culpa na genética, a culpa no que nos ensinaram, a culpa na mãe, no pai. A mãe e o pai é culpado de tudo. É curioso. Meu pai só trabalhava. Minha mãe nunca olhou para mim direito, sempre estava preocupada, sempre uma culpa em relação a outras pessoas. É claro que existem pais negligentes, sim, mas isso não determina quem seremos. Eu sou perverso porque meu pai nunca me amou. Bem, vejam como é a discrepância. Ele compreende o quanto é ruim não ser amado, entretanto, continua perverso com as pessoas. Não é paradoxal? Entenderam o que eu quis dizer? Eu sou assim porque meu pai nunca me abraçou. Bom, mas se você sabe o quanto isso faz falta, por que você deve aos outros? Onde está a decisão livre em nome de um valor? Abraçar é bom, se eu não recebi, não interessa, é bom dar. É isso que precisamos aprender e não aplicamos. E a perda das tradições, para completar, quando foi que ela desapareceu? Com Jesus. Logo depois, quase 2000 anos. Com Jesus, as tradições foram postas de lado, porque ele chega e diz: penseis que eu vim destruir a lei? Não vim destruí-la, vim dar em cumprimento, porque a partir de agora, filho estará contra pai e pai contra filho, irmão contra irmão. Que metáfora é essa? Penso eu que ele não estava se referindo a pessoas especificamente, mas pai e filho significam ideias velhas e ideias novas. Estarão em conflito. Claro, todos viviam sob a lei de Moisés. Todos aqueles homens viviam sob o controle de Moisés, obedeciam as regras mosaicas. Vem Jesus e diz: não é mais assim. Foi, agora não mais. Lá com Moisés, vocês aprenderam: amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os inimigos. Abandonou as tradições, varreu tudo o que eles acreditavam. Por isso que ele morreu. Porque quando nos tiram a segurança de não fazermos muita coisa, de não decidirmos muito, o que nós fazemos com essa pessoa? Nós a matamos de diversas maneiras. Hoje, a morte é falar mal. No trabalho, chega alguém novo contratado e encontra uma série de erros e começa a mudar esses erros, eliminando aquelas tradições habituais, aquele jeitinho que todo mundo dava. Ele vem e põe ordem. O que acontece com essa pessoa? Nós a matamos, dizemos que ela não presta, que ela não é um bom líder, que ela está nos cumprindo, até ela ser demitida. Foi o que aconteceu com Jesus. Foi para a cruz. Por quê? Porque ele desbancou as tradições de Moisés, que davam apoio àquelas pessoas para não pensarem muito, para não tomarem muitas decisões por si.
bastava seguir aquela regra, estava tudo bem entre elas e Deus. E vem Jesus e diz: não é assim. Ainda falta muito. É preciso fazer o bem, é preciso amar o semelhante, é preciso renunciar ao mal. E eles não estavam dispostos a fazer isso. Fizeram o quê? Mataram aquele que viera para destruir as tradições, e não conseguiram nada, porque até hoje nós estamos aqui falando do Cristo. Não conseguiram, ao contrário, até incentivaram. Por isso que ele foi morrer, porque isso ia incentivar a propagação das suas ideias. Então, olha que interessante, o vácuo existencial se dá porque nós estávamos habituados a viver instintivamente ou com base em tradições diversas. E, na verdade, o ser humano não é nem instinto, nem tradição. Ele, na verdade, é um ser que decide aquilo que é bom ser feito em nome de valores, em nome do amor, em nome da saúde, em nome da felicidade dos seus semelhantes. É assim que nós decidimos, em nome do bem da família. E isso implica em renúncia, que às vezes não temos coragem de aplicar. E quando não temos coragem, o que acontece conosco? Acontece onde está aqui, o conformismo ou o totalitarismo. A pessoa quer o que os outros fazem ou faz o que os outros querem. Nós vivemos com base nas decisões dos outros, muitas vezes. É comum, por exemplo, numa conversa, a gente perceber isso. Alguém diz assim: que dia lindo, não? Ah, está lindo o dia mesmo, tem razão. Mas está quente, não é? Está quente, sim. Mas talvez a tarde melhore, eu também acho que vai melhorar. A pessoa não toma decisão, ela não se opõe a nada, ela não tem opinião própria, ela quer o que os outros fazem e querem. Houve uma época aqui, quem é mais assim da minha idade aqui, não vou apontar para não assustar, mas enfim, quem é da próxima idade lembra de uma novela chamada América, que aquela Lúcia Veríssimo era uma das atrizes protagonistas, e ela, acho que até hoje tem, ela fundou naquela época, porque a novela falava disso, roupas de cowboy. Ela cavalgava na novela, usava chapéu, bota, etc. E ela montou realmente uma grife de roupas de cowboy. Quando essa novela surgiu, o Brasil inteiro se vestiu de cowboy. Todo mundo se vestiu de cowboy. Havia pessoas na rua de chapéu, coisa que não se usava, com aquela jaquetona de couro, era bota, etc. Então, assim, nenhum problema quanto a isso, não é uma crítica, mas é uma visão, um estudo psicológico. O que significa isso? Significa conformismo. Eu nunca me dei conta de que essa roupa eu gostava, mas já que as lojas só tem isso, vamos usar, porque já que está todo mundo usando, eu também uso. É o conformismo. Nós vivemos isso ainda hoje em muitos aspectos. Alguém diz assim: esse país não tem jeito, não é? Logo mais, há centenas de pessoas na Avenida Paulista, ou milhares, estendendo uma bandeira e gritando que o país não tem jeito. É o conformismo. Ninguém pensam por elas. Então nós temos que ter bastante cuidado com isso, porque isso não é saúde, isso é doença. Isso é uma forma de adoecer. Não decidir com base no que eu creio, acredito ou tenho fé. Eu vou no que disse, alguém disse, deve ser, vamos juntos, né?
É igual aquela coisa, nós estamos andando na rua, alguém para e olha para cima, assim, daqui a pouco para um segundo, para um terceiro, logo mais tem 15 tentando ver o que a pessoa está olhando. E não é nada. É uma ilusão, é um conformismo que nós vivemos, né? É o adoecimento da coletividade. Então vejam que tudo, no fundo, é uma questão espiritual, neste sentido aqui. Não de karma, mas espiritual no sentido de que abandonamos nossa liberdade e nossa responsabilidade. Então vamos fazer agora um intervalinho, passou um pouco, mas acho que é um tópico aqui que eu queria concluir bem importante, e já voltamos para darmos continuidade e abrirmos para nossas perguntas.